em Salvador, Bahia, Brasil, Porta da Misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos a transmissão da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs aqui presentes, devotas e devotos do Senhor do Bonfim, peregrinos e aniversariantes, sejam todos bem-vindos. Saudamos você que está acompanhando esta celebração através do nosso canal YouTube. Saudamos também os ouvintes da Rádio Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Voltemos nosso olhar para a porta principal do nosso santuário para acompanhar a entrada do cortejo processional. Participamos com muita fé desta celebração eucarística, presidida pelo capelão desta Basílica Santuário, Padre Lucas Sena. Fiquemos em pé e juntos entoemos o cântico inicial. Porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração eucarística, no qual queremos ir ao encontro do poço e beber da água viva que é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como a samaritana, fazendo esta experiência de amor com nosso Senhor, sermos multiplicadores desta graça no mundo. Por isso eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor.
Nesta Santa Missa agradecem Daniela Santos Machado de Castro. Rezemos pelo dom da vida de Angélica Maria Moreira Lima Pinho, 70 anos, Juvaildo Dias Ferreira, Maria Luísa Feijó. Saúde e proteção de Igor Rodrigues, Tânia Lúcia e Thaís Rodrigues. E rezemos pelos nossos irmãos falecidos, Aurelina Augusta Damasceno Dias, Bruno Vilas Boas dos Reis, 2 anos, Carlos José dos Santos Lopes, Conceição Aparecida Damasceno Dias, Daniel da Silva Correia, 7º dia, Dinalva Andrade Correia, Estelita Maria da Silva, 2 anos, Eudete Nunes, 7 meses, Jerônimo dos Santos Lopes, 2 anos, Jaime Souza Correia, 2 meses, José Carlos Conceição, José Jerônimo dos Santos Lopes, José Muniz Gomes, 7º dia, Lara Souza Conceição, Luiz Cláudio Almeida Correia, 2 anos, Mateus Almeida de Amorim, 9 anos, Olga Moreira Ribeiro, Rita Margarida dos Santos Lopes, Robson Del Rey Cruzoé, Tânia Falcão Rocha, Teodolina Conceição e Yuri Lopes Souza. Também nos unimos nesta comunhão eclesial com toda a nossa igreja particular, que hoje realiza mais uma caminhada penitencial, a Casa da Mãe, da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira do Estado, rumo à Colina Sagrada. E também rezamos hoje de modo especial por todas as mulheres. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Uma salva de palmas para todas as nossas mulheres. Que Deus as proteja hoje e sempre. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, vamos agora escutar atentamente a palavra de Deus que será proclamada. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara, com que feriste o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi
Senhor. Todos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele, tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Fiquemos em pé para ouvir a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e juntos entoemos o cântico de aclamação.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Do mundo sabemos, tu és Salvador, e da água da vida nos dás, ó Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Amados irmãos e irmãs, devotos queridos, peregrinos, visitantes, que hoje acorrem a esta colina sagrada, neste 3º domingo da Quaresma. E a liturgia de hoje nos coloca diante do poço inesgotável de água viva, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que sacia a nossa sede de amor e misericórdia. E nos ensina também a fazer o mesmo com aqueles que ainda estão longe dessa fonte. Enquanto estamos atravessando o deserto da história, Deus esteve, está e estará sempre pronto para saciar a nossa sede de vida. Nós encontramos o Senhor, porque o coração busca. A primeira leitura do livro do Êxodo que nós escutamos, acompanhamos a peregrinação do povo hebreu no deserto, em direção à terra prometida. Foram 40 anos deserto adentro, enfrentando muitas dificuldades próprias desse ambiente com aridez,
com a falta de água, enfim, com muitos desafios próprios do deserto. E tendo em vista essa dificuldade, o povo ficou desesperançoso e acabou se revoltando contra Deus, que tinha libertados da escravidão no Egito. O fato é que o objetivo desse texto não é uma descrição aqui histórica do que aconteceu, mas catequética. Ou seja, diante dos desafios da jornada da vida, marcada também por desertos, é preciso vencer a tentação de buscar refúgio e segurança longe de Deus. Assim como sem água nós não sobrevivemos, sem a fonte da vida, que é Deus, muito menos. Ao longo da nossa vida, é natural atravessar alguns desertos existenciais. Nós perdemos a paz quando alguma coisa importante falta. Nós perdemos a paz diante de uma dificuldade financeira. Nós perdemos a paz diante da perda de um ente querido. Ou nós perdemos a paz também por algo que queríamos muito e que não deu certo. Daí as pessoas acabam se revoltando com quem menos deveria, contra Deus. E pior ainda é quando são pessoas que praticam ou dizem praticar a fé, indo às missas, comungando, devolvendo o dízimo, fazendo parte de pastoral disso, daquilo outro. Algo que acontece semelhante na primeira leitura de hoje. A falta de água leva o povo a se revoltar contra Deus. Depois de tudo que Deus fez por eles, tirando-os da escravidão do Egito, eles murmuram contra um problema pequeno, diante daquilo que eles viviam antes, a falta de água. Isto é, essa postura denuncia uma fé fraca, pouca ou nenhuma confiança nele. Deus precisa se conformar às minhas vontades, e não o contrário. E não é isso que Ele espera de nós. Deus nos libertou em vista de uma relação filial com Ele. Pai e filhos que se amam com um amor incondicional, e vice-versa. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas atitudes que desagradam o coração de Deus, o fato é que Ele nunca nos abandona e faz de tudo para atender às nossas necessidades, como vimos na primeira leitura. Deus pede que Moisés tire água da pedra para saciar a sede do povo. Humanamente, parece algo impossível. Mas o fato de tirar água da pedra é justamente para dizer que para Deus nada é impossível. Não importa o tamanho do deserto que estamos atravessando, a situação que estamos enfrentando, mas se confiamos plenamente em Deus, Ele aponta o caminho certo, a solução para os nossos problemas. Para isso, é preciso confiar, ter esperança, como pede a segunda leitura de hoje da carta aos Romanos. São Paulo vai lembrar que é Deus que, na sua infinita misericórdia, justifica o homem pecador e oferece um perdão imerecido.
A salvação, meus irmãos e irmãs, não é mérito nosso. Mas da justiça de Deus que nos dá a vida. É Ele que nos dá essa graça. Nós somos movidos pela esperança que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi justamente derramado em nossos corações como esta fonte inesgotável de água viva. E essa fonte irriga constantemente a nossa vida e o nosso coração. Basta confiar, basta ter fé, basta esperançar. É esse amor que nos atrai para Deus. Ele quer nos atrair para Ele, independente do nosso pecado. E é o que nós experimentamos no Evangelho de hoje. Uma das mais belas passagens do Evangelho. Jesus está atravessando a Samaria. Por razões históricas, judeus e samaritanos não se davam bem, embora outrora fosse um único povo, descendentes dos mesmos patriarcas. E mesmo assim, Jesus entra nesse território e não por acaso chega até o poço de Jacó. Jesus sabe que os samaritanos são sedentos de Deus. O problema é que eles buscam a água da vida na fonte errada. E ao chegar nesse poço, Jesus tem sede também. Porém, não qualquer sede, mas a sede de justiça. Ele tem sede de ver aquele povo tendo vida plena, uma vida de verdade, feliz, o que até então não era uma realidade. E Jesus dá àquela samaritana, que estava ali representando todos os outros samaritanos, a senha para que ela se abrisse ao amor de Deus e o que Ele tinha a dizer no seu coração. E naquele momento, ela estava tendo a chance de saciar a sede de vida que até então aquele povo não tinha conseguido, porque estava bebendo água em outras fontes. Vejam então, meus irmãos e irmãs, que essa tomada de consciência que aquela samaritana tem é um caminho gradativo, não em um passe de mágica. Jesus faz um caminho com ela. E aos poucos, depois de algumas perguntas, Jesus fazendo este caminho com aquela samaritana, até que ela percebesse que quem estava ali de fato. E Jesus então desperta a consciência dela, que teve, diz o texto, 5 maridos. Por que o texto traz esse dado? Que ela teve 5 maridos. Ou seja, ela fazia parte de uma categoria de excluídos. Não se sabe se pelo fato de uma possível viuvez, de um divórcio, ou até mesmo, que é o mais provável, desses 5 maridos representarem os 5 deuses pagãos que os samaritanos cultuavam, os deuses dos cananeus. O fato é que nesse momento ela muda a sua vida radicalmente e passa a seguir e anunciar às outras pessoas que de fato ela havia encontrado o Messias. Tanto é que em seguida muitos samaritanos acreditaram também e foram ao encontro do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa caminhada do deserto quaresmal que ainda nos resta, porque a vida é esta quaresma onde nós, cheios de esperança, esperamos viver um dia a verdadeira vida. Por isso estamos nos preparando para isso. Então eis o convite para nos aproximar dessa fonte de água viva
que é Jesus, e permanecer com Ele, como os samaritanos fizeram. Quem bebe dessa água tem a vida totalmente transformada. Desse modo, meus irmãos, a liturgia desse domingo nos ajuda também a parar um pouco de reclamar pelas tantas faltas que sentimos nessa travessia da nossa história. Quando a gente sentir isso, paremos um pouco e busquemos nos reabastecer na beira do poço onde está Jesus, lá nos esperando, para sermos acolhidos com o seu amor e a sua misericórdia. Certamente, Jesus vai nos ensinar a encontrar a água que sacia a nossa sede de Deus. E saciados, seremos multiplicadores dessa boa notícia a todos aqueles que ainda não encontraram essa fonte e continuam buscando água nas fontes erradas. E assim adoraremos ao Senhor em espírito e verdade. E não fixemos o nosso olhar nos pequenos detalhes, que muitas vezes tira a nossa atenção daquilo que é essencial para a nossa fé. Confiar em Deus, que se revelou e se doou por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, é preciso rezar em todo o tempo, mas sobretudo nesses dias da Quaresma, devemos elevar nossa oração a Deus em fervorosa vigília com Cristo. A cada prece rezemos: ó Senhor, fonte de água viva, ouve nossa prece. Ó Senhor, fonte de água vida, ouve a nossa prece. Deus de misericórdia, fazei-nos viver conforme o ensinamento da vossa palavra e que ela seja nossa luz. Rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi a nossa prece. Senhor, por todos aqueles que sofrem com as guerras, para que os líderes das nações consigam chegar a um entendimento e encontrem o caminho da paz, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouve a nossa prece. Por todas as mulheres em todos os países do mundo, neste dia a elas dedicado, para que sejam honradas e respeitadas e sejam valorizadas na sua imprescindível contribuição social em praticamente todas as áreas. Rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouve a nossa prece. Senhor, pela caminhada penitencial de hoje em nossa arquidiocese, para que nos ajude no revigoramento da fé, na certeza de que vós sempre caminhais ao nosso lado e em todos os momentos da nossa vida, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouve a nossa prece. Por todos os que necessitam de uma moradia, para que consigam almejar o direito de um lar e viver com plena dignidade, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouve a nossa prece. Concluamos
as nossas preces comunitárias com a oração da campanha da fraternidade deste ano de 2026, cujo tema é fraternidade e moradia. Todos juntos a uma só voz. Deus nosso Pai, Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, em Jesus nosso Filho, viestes morar entre nós viestes morar entre nós, e nos ensinastes o valor da dignidade humana. como nos ensinaste o valor da dignidade humana. Nós os agradecemos Nós os agradecemos por todas as pessoas e grupos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, sob o impulso do Espírito Santo se empenham em prol da moradia digna para todos. se empenhem em nova moradia digna para todos. Nós os suplicamos, Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. habitarmos conosco a vossa casa do céu. Amém. Liturgia Eucarística. Ofertório. Apresentemos no altar do Senhor nossa vida, os nossos dons, as nossas necessidades e o nosso compromisso de testemunhar o reino de Deus como compromisso de amor. Cântico das ofertas. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso bom e toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso, vos servem todas as criaturas com justiça, vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. A oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: Aurelina, Bruno, Carlos José, Conceição Aparecida, Daniel, Dinalva, Estelita, Eudete, Jerônimo, Jaime, José Carlos, José Jerônimo, José Muniz, Lara, Luiz Cláudio, Mateus, Olga, Rita, Robson, Tânia, Teodolina, Yuri, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor
Cordeiro de Deus, Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. dai-nos a paz. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Pedimos aos acompanhantes das pessoas com dificuldade de locomoção para avisar a um ministro ou ao padre que a comunhão será levada onde a pessoa estiver. eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida do indefeso inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Toda a igreja. Eu vim para que todos tenham vida, Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu da esperança. Onde salvas teu irmão, Tu estás salvando nele. eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Vamos abençoar os objetos de devoção que trazemos conosco nesta Santa Missa. Imagens, chaves, terços, água, fitinhas do Senhor do Bonfim. Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois os alegrais com o vigor da piedade dos fiéis, permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Abençoai, Senhor, os objetos de devoção, os objetos pessoais, as chaves dos carros, das casas e das motos. Abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos. Continue nos ajudando na doação de alimentos, principalmente café, biscoito, óleo, açúcar, leite, farinha, feijão, bem como materiais de higiene pessoal e de limpeza. Você pode estar fazendo a sua doação na casa número 49, na sede do projeto Bom Samaritano. Não deixe também de visitar a nossa loja oficial e lá adquira os nossos artigos religiosos, os vinhos da colina, seco e suave. Então, nossa loja oficial aqui localizada na praça. Lá também está sendo vendida, assim como aqui nos balcões do corredor da nossa basílica, as camisas da festa e da lavagem deste ano. Comprando, você ajuda em nossa obra social e leva uma bela lembrança da nossa basílica. E diariamente temos confissões aqui em nossa basílica. Estamos no tempo da Quaresma e é salutar, restaurar a nossa comunhão com Deus, a caridade em nosso coração, através do sacramento da reconciliação. Então, de segunda a sexta e no sábado, das 8 às 12 e das 14 às 17. Na sexta e no domingo, das 7 às 12 e das 14 às 18 horas. Então, aqui ao meu lado esquerdo, todos os dias temos esta oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Não teremos a missa das 9, porque agora vamos aguardar a chegada da caminhada, neste clima de oração, de penitência, né, fazendo a nossa oração aqui no templo, até chegar a caminhada e assim acolhermos a bênção, a mensagem, a bênção do nosso pastor, Dom Sérgio. Quero agradecer a participação de todos nesta Eucaristia, rezar por cada um de vocês, pelos nossos aniversariantes de hoje. Também quero acolher com carinho os familiares de Daniel da Silva Correia, que hoje vem celebrar o 7º dia da sua Páscoa, bem como os familiares de José Muniz Gomes. Sintam-se todos abraçados e confortados, consolados, e que a esperança da ressurreição da nossa comunidade seja também a vossa. E que Deus abençoe também a todas as mulheres. Obrigado pelo testemunho, pela vida e pela doação de cada uma de vocês. Que Deus abençoe e proteja pela intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos acolher então com fé e devoção a imagem veneranda do amado Jesus, Senhor do Bonfim, cantando. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti
mansão da misericórdia, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Glória a ti nesta altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia, dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Viva o Senhor do Bonfim! Vamos então acolher os nossos aniversariantes de hoje. Com muita alegria, venham aqui à frente para cantarmos os nossos parabéns. Cantemos. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, aniversariantes de hoje, a todas as mulheres, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de vocês junto a Deus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, 9 horas, vamos ter sim mais uma celebração. Então, aqueles que vieram para a celebração das 9, permaneçam, vamos celebrar enquanto chega a nossa caminhada. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, nós os pedimos os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus e um bom domingo a todos. Bendita e louvada seja no céu a divina